se estende apenas aos seres humanos, e aqueles que creem, por sinal, né? Ou também alcança a natureza. Não é incomum os pastores receberem perguntas, né, de membros de sua igreja que ficam preocupados com o futuro dos seus animaizinhos de estimação. Não é pequeno o número de pessoas, crentes inclusive, que têm uma afeição extraordinariamente grande por seus animaizinhos de estimação e que querem saber, afinal de contas, quando tudo acabar nesse mundo, lá no céu, na Nova Jerusalém, no estado eterno, né, na eternidade, nós vamos ter ou não vamos ter a companhia dos animais, sobretudo dos animaizinhos de estimação, mas não apenas eles? Eu não sei. Eu tenho certeza que muitos pastores também não sabem. Então, o que é que fez o Vejam Só? Pautou o tema, convidou dois especialistas que vão nos tirar as dúvidas a respeito disso. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair bastante enriquecido com o debate. Por quê? Ao falarmos de bichinhos no céu, na Nova Jerusalém, estaremos falando do estado eterno e de tudo aquilo que vai acontecer depois do juízo final. E quem é que não tem curiosidade de saber como é que vai ser lá na eternidade? É ou não é? Está no ar o Vejam Só. Olá! Com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, convidando você para participar do debate de hoje, né, a respeito do estado eterno. O programa Vejam Só é produzido pela Rede Internacional de Televisão e é transmitido em tempo real para todo o Brasil e também para os países que compõem a América do Sul, a América Central e a América do Norte. As três Américas recebem o sinal da RIT, assim como também a Europa. Por isso, seja você onde estiver, querendo participar do debate, seja bem-vindo. O telefone para sua participação é 0 operadora 11 3337 5886 e o e-mail, ou melhor, o nosso site, né, é o www.vejansó.com.br. O tema de hoje é a pergunta se a Bíblia dá margem para crermos que haverá animais no céu. Será que ela dá margem para isso? Para falar sobre o assunto, o pastor Davi Abacuque, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Seja bem-vindo, pastor Davi, como vai? Muito bem, obrigado, Heber. É um prazer estar com você, com todos os seus telespectadores, para discutir mais esse tema aí palpitante. O endereço da igreja do irmão? 27 de janeiro, rua 27 de janeiro, 22, Jardim Novo Osasco. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Do outro lado, o pastor Elmer Mendes, da Igreja Avivamento Bíblico, e é o coordenador dos cursos da faculdade lá da Igreja Avivamento Bíblico. Pastor Elmer, seja bem-vindo. Tudo bem, Reverendo? É um prazer estar aqui com vocês. E o endereço da sua igreja? Eu pastorei a igreja em Ribeirão Pires, né, região ali do Grande ABC. A igreja fica localizada na estrada do Sapopemba, 4289, no bairro da 4ª Divisão. Lá em Ribeirão. Isso, Ribeirão Pires. Nossos cultos ali públicos são quinta-feira, né, 19h30 e no domingo às 18 horas. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Prazer, meu. Pastor Davi Abacuque, o senhor tem bichinho em casa? Não, eu não tenho. Embora meu filho esteja me cobrando bastante, viu? Eu tenho um filho de 4 anos O que ele quer? que é um cachorrinho. Então, ele tem que se contentar agora, pastor Heber, com o leão, que é o cachorrinho da minha cunhada. Então ele vai dividindo o carinho que ele tem pelos animais. Então tem um bicho na sua casa? Tem, não exatamente na minha casa, na casa da minha cunhada, que mora bem próximo à minha residência. Chama Leão, o bicho chama Leão, que por sinal foi atropelado esses dias, o coitadinho. Tá todo enfaixado. E o pastor Elmer, tem bichinho em casa? Também não. Nem um peixinho? Não tenho. Minha filha também, eu tenho uma menina de 2 anos, gosta bastante de bichos de estimação, de animais, mas em casa nós não temos. Nenhum. Agora, esses dias ela está com a minha sogra, está num período de férias com a minha sogra, já tem alguns dias, e aí lá, sim, ela curte bastante os animais, porque lá tem fazenda, tem bichinho de estimação, então é um ambiente que ela gosta muito lá. Você tá lascado, meu amigo. Ela vai voltar de lá trazendo alguma coisa, né? Sorte sua se não for uma iguana.
Vamos fazer o seguinte, vamos assistir a matéria que apresenta o tema de hoje. Vejam só. A Bíblia conta que certa vez Deus viu que a maldade humana havia se multiplicado em toda a terra. Então decidiu pôr fim em tudo o que criou, desde o homem até o animal, réptil e ave dos céus. Todos os seres vivos morreram, exceto uma família e algumas espécies de animais que também foram poupados da destruição global, do grande dilúvio. Após muitos dias enclausurados na arca, os salvos da grande tempestade puderam enfim vislumbrar uma nova terra e uma nova vida. Depois do dilúvio, Deus prometeu que nunca mais acabaria com o mundo da mesma maneira, mas afirmou que haverá uma segunda destruição e novamente a salvação será apenas para alguns, homens e mulheres escolhidos por Ele. Estes receberão um corpo glorificado e viverão para sempre no céu. Quanto aos animais, será que eles serão preservados semelhantemente ao que ocorreu no dilúvio? Como fizeram parte do processo da criação no livro de Gênesis e foram considerados bons pelo próprio Deus, a possibilidade de serem encontrados lá na eternidade não está descartada. Sabe-se que Deus é criativo e os eleitos serão surpreendidos quando chegarem ao céu. Mas se lá não houver a oportunidade de rever a beleza dos animais, melhor é curti-los o quanto puder. No demais, resta a dúvida. Haverá animais no céu? O Vejam só discute se existe alguma base bíblica para isso. Essas imagens são fantásticas, hein? Maravilha! Que beleza! E você, o que pensa? A Bíblia dá margem para crermos que haverá animais no céu? Participando do programa de hoje, você se habilita a ganhar prêmios e hoje é o dia do cobiçadíssimo prêmio do kit da Joresende. Então já vou pôr no ar aqui direto a enquete e que você responde pelo telefone ou pelo site 33375886 em São Paulo ou vejamsó.com.br. A pergunta é bem direta. Depois do juízo final, haverá animais na Nova Jerusalém? Né? Quando tudo acabar, tem o juízo final, né, o julgamento do grande trono branco, aquela história toda e tal, aí os salvos vão para a Nova Jerusalém. Vai ter bicho lá ou não? Tá? Sim, não ou não sei. Vote e você pode ganhar o kit da Joresende que depois eu apresento para você. Eu vou pedir então aos dois convidados que expressem em rápidas palavras agora qual posição vão defender, porque no segundo bloco é que eles vão ter tempo para sustentar a posição deles. Pastor Davi Abacuque, integrante do Ministério da Assembleia de Deus, uma das mais antigas igrejas do Brasil, acho que a igreja pentecostal mais antiga do Brasil. Vai ter bicho no céu? Então, Weber, nós temos duas situações aqui, porque a Bíblia ela relata em diversas passagens a existência de animais que apareceram. Por exemplo, eu vou pegar uma base prática, quando Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos do menino Geazi, a Bíblia diz que ele teve uma visão, e nesta visão ele enxergou anjos, cavalos, o que nos dá a entender que estes animais estariam ali no céu. Agora a pergunta básica se difere no seguinte: os animais que estão aqui na terra poderão ir para o céu? Eu acredito que não. Acredito não, creio que não. Por quê? Eu vou justificar a minha posição. Porque eu entendo que eles são almas viventes. Ou seja, para participar do processo da salvação, era preciso que houvesse a racionalidade. Precisaria haver o entendimento. E aí nós vamos fugir do foco. Então, a salvação seria para homens ou para animais ou de forma distinta para os dois. Okay. Então, eu acredito que os animais que foram criados aqui na Terra não estarão no céu. Entende? Agora, isso não quer dizer que no céu não tenham animais, porque são inúmeras as passagens. Aliás, a Bíblia ela é muito rica nessa questão de alegorias, não é? De comparações, mas precisamos tomar muito cuidado, porque o tema é bastante palpitante. Muito bem, muito obrigado, pastor Davi Abacuque. Pastor Helder Mendes, sua vez agora, o irmão que é coordenador dos cursos da Faculdade Teológica da Igreja Avivamento Bíblico, né? E aí? Então, o que eu penso sobre esse tema é que, na verdade, as respostas vão sair em cima de pressuposições. Então, nós vamos supor algo baseado em algumas leituras
alguns textos que são poucos também, que não fala, a Bíblia não fala muito sobre esse tema relacionado aos animais. Mas a primeiro momento eu diria que sim, no céu, pensando numa pressuposição, sim, haverá animais. Agora, no que diz respeito à salvação de animais, não. Então seria algo inicial para pensar sobre esse tema, com a resposta que haverá animais no céu, sim. Eu creio que sim. Todos eles? Creio que sim. Vai ter pulga no céu? Então, aí que está. Nós não vamos ter bases bíblicas para definirmos uma doutrina aqui. Porque uma doutrina não se cria só com o texto, por mais que nós citaremos aqui dois, ou eu trouxe alguns versículos aqui selecionados para falar, mas nós não vamos conseguir criar uma doutrina sobre isso. Então, não vai dar nem para responder se vai ter pulga no céu, pernilongo. Então, é algo que... Muriçoca. Então, não dá para ser tão específico. Né? Eu acho que dá. Dá? Como é que o céu vai ser céu se tiver muriçoca? Piolho. Já pensou o céu com piolho? Mas aí nós vamos ter que entender, por exemplo, você perguntou da muriçoca, mas o leão? E o céu sendo o céu com o leão, como nós conhecemos aqui? Você gostaria de ter esse leão lá? O leão da tribo de Judá eu sei que tem. Mas aí você gostaria de ter outros animais que iriam ameaçar, né, ou seriam uma ameaça para a vida das pessoas que estariam ali? Então, tudo isso... Vai ter leão? Não estou dizendo que não haverá leão. Mas não está dizendo, por favor. Eu estou dizendo que o conceito de animal que nós temos aqui, talvez não será o conceito de animal que se terá no céu. Tá bom. Então, pensar sobre isso, não que porque também se a gente ficar detalhando um ou outro animal, nós não vamos conseguir também ter uma resposta definitiva. Então vamos fazer o seguinte. O Marcos Vieira, de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, falou exatamente o que o pastor Davi Abacuque tinha dito. A Bíblia diz que Eliseu viu cavalos e carros no monte quando orou pedindo para o Senhor abrir os olhos de Geazi. E aí? Eu creio que sim. Porque quando Deus criou o homem, ele já tinha criado os animais, o mesmo paraíso, tão almejado por todos. Inclusive a serpente, né, Marcos Vieira? Sandro Silva, da capital de São Paulo. Após os 1040 mais 1260 dias de tribulação, haverá o retorno de Cristo em glória sobre o Monte das Oliveiras, é o Armagedon. Então a terra inteira se tornará um paraíso, como foi o Jardim do Éden. E isso por 1000 anos. Haverá longevidade, pois os dias de vida das pessoas serão como os das árvores, e os animais serão mansos, como em Daniel 6:22 e Marcos 1:13. Quanto à eternidade, no céu não haverá animais, pois são de condição apenas terrena, e esses passarão com esta terra. Nenhum destes possui espíritos. Uau! E agora? Osmar de Joinville, em Santa Catarina. A Bíblia fala em visões que João teve do Apocalipse, onde ele viu seres com fisionomia de animais. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estavam montados em cavalos, aliás, com cores muito estranhas. Rostos de águia, leão, escorpião. Bom, o escorpião ele não viu no céu. O escorpião está mais para demônio. Animais, etc. Animais no céu, não sei se terá, mas no reino milenial e na nova terra, com certeza haverá animais. Se no céu tivesse animais, seriam animais espirituais? Hoje à noite desejo saber disso com os convidados do Vejam Só. E eu também. Estou curioso para saber. Viu? O Osmar está mandando um abraço para vocês. E eu vou aproveitar então o abraço do Osmar e mandar um ósculo santo muito especial para 2 pessoas que eu não conheço, mas que meu filho conhece, né, e que assistem sempre ao Vejam Só. Elas são de Santo André, no ABC Paulista, né? E é o Renan e a mãe dele, a dona Janete, que assistem ao Vejam Só. E o Renan é um músico sensacional, estou sabendo, toca um piano lascado, além de violão, né? E também, bom, um ósculo santo para você, Renan, e também para a dona Janete. Um dia que gostaria muito de conhecê-los, Deus os abençoe. A gente vai interromper um pouquinho o debate agora sobre os animais do céu, porque nós vamos falar aqui da terra. É importante viver bem aqui na terra, né? E dormir muito bem. Como é que... Pois é. Gosta desses hinos? Adoro.
a meu amigo Osés de Paula. Eu recebi agora domingo, próximo passado, o Álvaro Tito, completando 30 anos de ministério. Coisa linda, né? Muito bonito, fez um trabalho muito bonito. Há uns 15 dias atrás eu tive recebendo lá na igreja também o Matos Nascimento, que é outro ícone da música evangélica. E que não tem mais espaço nas rádios, nas gravadoras. Infelizmente. É duro, né? Infelizmente nós estamos vivendo essa... Eu digo que essas são as reações da pós-modernidade, né? Hoje, não que nós tentemos aqui desfazer os que surgiram agora. Mas a verdade é que as músicas hoje não têm muito conteúdo, né? Fica repetindo mantra. Fica repetindo mantra. É verdade, é verdade. Pois é. Agora, pastor, o senhor falou que os bichos que estão aqui na Terra não vão para o céu. Se tiver bicho lá, vai ser bicho celeste. Na verdade é o seguinte, eu até falei dessa forma, com base naquilo que você declarou, né? Nós estamos aí com o encerramento da Rio +20, todo mundo preocupado com a questão de salvar o planeta, a questão da sustentabilidade. Então, partindo dessa premissa, eu observei bem que você disse o seguinte: bom, você que tem o seu animalzinho, que fica com aquela expectativa, o que vai acontecer com o seu animalzinho? Bom, a expectativa é a seguinte: se você tem essa expectativa que o seu cachorrinho, que o seu passarinho, que o seu gatinho, aquele bichinho de estimação, que você nutre carinho por ele aqui, vai para o céu, nós estamos cometendo um grande erro. Porque a salvação foi feita para os seres humanos. Agora, isso não quer dizer que no céu não existam criaturas criadas por Deus para uma determinada finalidade. Nós poderíamos dizer que estes animais que aqui estão, que foram criados lá no capítulo 1, a partir do verso 24 de Gênesis, eles poderão sim estar depois do advento, do arrebatamento e da grande tribulação. Quando vai ser instalado o novo céu, o novo céu, a nova terra, quando Cristo vai governar na terra por 1000 anos, mas daí, partir do pressuposto que estes animais vão entrar no céu, eu penso que seja temerário. Tá bom. E o senhor, pastor Elmer, que não viveu a época de ouro da música evangélica, eu estou muito saudosista. Não, essas músicas me invocam cada lembrança da minha infância. Mas eu conheço muito dessas canções também, porque como eu nasci na igreja, então eu já vivo na igreja há algum tempo e sempre ouvi essas canções também. Gosta? Gosto. E eu ouço até hoje algumas também que... Ou você prefere as novas, tipo, chorar, cai tudo, os catutos e os chifrudos? Eu estou entendendo da mesma maneira que vocês na questão da música contemporânea, que a música hoje, eu até faço essa crítica com o meu ministério de louvor e quando eu tenho a oportunidade de falar, que as músicas hoje, por exemplo, nós somos cristãos e existem muitas músicas na igreja que são judaizantes. Então, o cristianismo não pode se confundir tanto para até começar a praticar rituais judaicos ou cantar músicas judaicas. Então, nós temos que ir para um caminho de selecionar melhor as nossas canções, né? Pois é. Agora, e quanto aos bichos? Por que o senhor não quer que tenha bicho no céu? Não, é o contrário. Eu quero que tenha. Eu quero que tenha. Mas por que a irmãzinha aí, que está assistindo ao programa e que perdeu recentemente um bichinho de estimação, não vai poder rever esse bichinho de estimação no céu? O que ele fez, tadinho? Então, vamos deixar até aqui o seguinte, um ponto de concordância sobre salvação. Sobre salvação, é importante nós vermos o princípio bíblico de que nem mesmo os seres humanos se reconhecerão como, ali está minha esposa. Jesus mesmo questiona isso, né? Uma pessoa que casou 2 vezes, quando chegar no céu, qual esposa ele vai reconhecer como sendo a sua esposa? Então, o céu é um ambiente diferente de que nós temos aqui. Então, nós nem precisamos ir na expectativa de chegar lá no céu e falar, ali está minha esposa, ou ali estão os meus filhos. Nós não precisamos ir nessa expectativa, faz ideia com os animais. Então, nós não precisamos de ter... A gente não vai se reconhecer no céu? Vamos se reconhecer como irmãos, vamos desfrutar de uma comunhão como nunca desfrutamos, como talvez na questão da intimidade se fala que o marido e a esposa são mais íntimos que se pode existir,
mas ainda no céu nós vamos desfrutar de uma intimidade, de uma comunhão que nós não desfrutamos aqui nessa terra, que é a questão de sermos puros, termos a imagem e semelhança de Deus de uma forma, de termos o nosso corpo glorificado e vivemos algo que não vivemos aqui na terra ainda. Certo, mas e os bichinhos? Agora, aí que está, falando sobre os homens. Aí, quando se leva isso para os animais, pelos princípios bíblicos, não se existe uma mínima chance de que o meu animal de estimação vá para o céu. Porque eu até entendo, pedindo licença ao colega, o seguinte, Heber, imaginemos então aqui uma situação hipotética. Eu partir do princípio que o meu cachorrinho de estimação morreu, ele vai para o céu, ele vai para um ambiente que trata da eternidade, eu estou admitindo que o sacrifício de Jesus não alcançou. E eu não posso, à luz da Bíblia, eu não posso concordar com isso, porque ele é alma vivente. Ele não tem espírito. Então tem que haver o espírito. Sim, mas é lógico, o que nasce de novo em você é a alma ou o espírito. Todos nós sabemos que é o espírito. Agora, a alma não. A alma ela passa por um processo de transformação. Quem fala muito bem disso aí é Tiago, capítulo 1, verso 18. Ele usa a expressão, fostes gerados de novo. Lá no verso 21 do capítulo 1, ele fala, despojando-vos de toda imundície, de toda maldade, de todo o acúmulo de maldade, recebei com mansidão a palavra de voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Engraçado, Tiago fala de salvação para um grupo de pessoas que já aceitaram Jesus. Para a transformação da alma. Transformação da alma, que é a sede das emoções. Nós não podemos confundir alma vivente com intelecto, com sede de emoção, porque senão vai virar uma salvação. Então depende, o senhor falou, inclusive, usou o termo racionalidade. Sim, racionalidade, não, porque senão nós perdemos eu admitir que um animalzinho de estimação lá, que um leão, eu vou usar aqui a figura do leão lá de casa, depois que morrer, ele vai entrar no céu, então eu tenho que admitir que ele é racional. Ora, se ele tem racionalidade, ele tem livre-arbítrio, ele poderia escolher ir para o céu, ir ou não ir para o céu. Então, eu acho que nós temos que separar bem as coisas. Admitir que no céu haverão animais, sim, nós podemos até admitir isso. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma condição. O livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, que depois da chegada da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, nós já não temos mais o mar. Certo? E esses animais que vivem no mar? Boa pergunta. Mas é lógico que é uma boa pergunta. É uma pergunta fundada justamente na discussão. Aí a Bíblia, o livro de Apocalipse, o livro das Revelações, diz que todas as coisas se fizeram novas. Entendeu? As coisas velhas já. Então tá. Então, a gente não sabe, né, pastor? Você vai ter pulga ou percevejo. Não, com certeza não. Baleia não vai ter. Tubarão não vai ter. Então, aí que entra na questão... Polvo não vai ter. Aí que entra na questão de que eu disse que as nossas pressuposições sobre esse tema, elas devem ser refletidas com limites, porque nós não podemos, se chegarmos igual, por exemplo, eu cheguei a afirmar que haverá animais no céu, não os que estão aqui na Terra. Não estou tratando dos que estão aqui na Terra e morreram e estarão lá no céu. Não necessariamente esses animais. Mas eu pego um texto aqui, por exemplo, em Apocalipse. Apocalipse 19, tem um texto que fala sobre Jesus, versículo 11, que diz, em seguida viu o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e combate com justiça. Então aqui nós temos um caso, está falando de um cavalo. Daí nós fazemos uma lista de animais que estarão lá e que não estarão, e aqui está falando sobre o advento de Cristo. Então, daqui nós chegamos a conclusões e fazemos uma lista, ou falarmos que vai ter o pernilongo, mas ele não vai ter a função que ele tem aqui, ou que vai ter a purga, mas que não será um animal tão repugnante como é aqui. Então nós não podemos chegar a essas conclusões. O que podemos afirmar é que, no que diz, aí o pastor Davi deixou claro essa questão, no que diz respeito à salvação, a chance é realmente zero. Não existe chance para que o animal seja salvo através do sacrifício de Cristo no Calvário, que foi para
pessoas e tem que ser aceito isso de uma forma racional. Mas definimos como haverá animais e aí isso vai ficar vago, nós vamos ter que vivenciar isso para ver. Eu penso sim e chego a essa afirmativa. Pastor Nelson Dias, ele mora na cidade de Filadélfia, na Bahia. Não haverá animais. Em nenhum lugar da Bíblia trata desse assunto. Quanto o céu ser morada de animais, de forma categórica, nenhum lugar da Bíblia afirma de forma categórica isso. É bem verdade que alguns fazem alusão do texto de Eclesiastes 3, quando o sábio Salomão diz que todos vão para um mesmo lugar e que nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. E também o texto de Apocalipse, que você acabou de citar, né? Quando apresenta Jesus montado em um cavalo branco. Deveras, ambas as passagens não nos dão ênfase para afirmar de forma categórica a entrada de animais no céu. O céu é morada de Deus, e só o homem regenerado vai morar lá. Me perdoe, mas pensar que os animais vão para o céu é coisa de animal mesmo. Ô pastor. Wilson José Santana, ele mora na Bahia também, mas na cidade de Itabuna. Claro que não. A realidade celestial transcende todas as coisas materiais e até mesmo o Éden adâmico. Os poucos textos bíblicos referentes a animais estão relacionados à era milenar, bem como a princípios metafóricos que subentendem o domínio total dos herdeiros do reino sobre todas as coisas. Tá, mas eu queria entender uma coisa. Pastor Elber, já que o senhor é professor de teologia. Quando Deus criou o Éden, era para o homem viver eternamente lá, não era? Sim. Se a dona Eva não fosse conversar com a comadre serpente, a gente estaria no Éden com os animais, eternamente. Sim. Por que os animais podiam estar no Éden e não podem estar no céu? Então, talvez, nós estejamos pensando em um céu como sendo o céu às alturas. E não estamos pensando em um céu como sendo um lugar de habitação. Talvez estamos pensando só nesse céu como sendo o céu lá às alturas. É a habitação de Deus, ué. Sim. Mas talvez a limitação de algumas pessoas para não tentar pensar dessa maneira seja essa questão aí de pensar que não seja a habitação de Deus. Mas futura também é a nossa habitação. Claro, nós vamos ficar junto com ele, ué. Então. E por que os bichinhos não podem estar lá? Em contrapartida, igual o pastor Davi disse, enquanto o capítulo 21 de Apocalipse diz que não haverá o mar já não existe mais, o capítulo 22, falando sobre a Nova Jerusalém, que é essa terra prometida que nós aguardamos, fala que haverá um rio. Sim. Haverá um rio. Então, nós temos que visualizar esse céu, porque também o céu, às vezes, é o céu do preguiçoso. Eu estou cansado de viver nessa terra, quero morrer para ir para o céu. Eu quero ficar sem fazer nada, então eu vou para o céu, quero ir para o céu. Então o céu, talvez, para muitas pessoas, é o céu do preguiçoso, que não vai ficar fazendo nada, que não vai ter lugar nenhum, que não vai ter... E o céu não é isso, é um lugar de habitação, é você estar em sua casa. Vamos comparar de uma maneira bem assim... Uma comparação que talvez não deveria ser feita, mas vamos comparar com a saudade de você estar em casa. Você tem uma frase que o pessoal diz que você pode estar nos melhores hotéis, mas nada se compara à sua cama, à sua casa. Claro. Então, ou seja, o céu é esse ambiente, onde nós estaremos realmente em casa, na casa do nosso Pai. Estaremos habitando ali, e isso é uma vida eterna, isso tem um gozo, tem uma harmonia, tem algo que nós ainda não sabemos, por sermos carnais, e não temos condições de saber também, porque isso acontecerá quando sermos glorificados. Agora, pastor Davi, o senhor falou com muita propriedade sobre a necessidade dos animais exercerem racionalidade, os seres salvos, exercerem racionalidade para serem salvos, etc. Mas olha, os bichos entraram na arca de Noé, os homens não. A mula de Balaão falou, viu o anjo e o Balaão não desobedeceu a Deus. O peixe engoliu Jonas e depois vomitou. Situações isoladas, meu querido. Quer dizer, eles obedecem a Deus. Situações isoladas.
Eu acho que eu queria, se você me permitir, retomar aqui essa questão do Éden. Se Deus preservou os animais lá no Éden, porque a Bíblia diz que o homem e a mulher eles foram expulsos. E querubins ficaram guardando a entrada do jardim. Certo. Como é que eu vou admitir, depois do pecado ter havido chegado, o pecado ter se instalado na terra, como é que eu posso admitir agora que estes animais que são... E nós vamos esquecer do Éden, porque uma vez que o homem e a mulher foram de lá expulsos, a Bíblia não diz que os animais de lá foram expulsos, a Bíblia diz que o homem e a mulher foram expulsos. Tá? A partir daí nasce uma outra história, é um outro lapso temporal, é verdade, é um outro lapso. Então, a partir desse momento da expulsão do homem e da mulher, eles já estão debaixo da essência do pecado. Tá certo? Certo. E, embora na condição de alma vivente, eles estão embaixo da essência do pecado. Admitir que estes animais, que agora estão debaixo da essência do pecado, que não têm racionalidade, que não conseguem definir o que é certo e o que é errado, vão, ao morrer, entrar no céu, seria a mesma coisa que admitir que se Jesus vier, eles também serão arrebatados. Imagina que cena grotesca. Não, nós temos que partir. Já que nós estamos falando de pressuposição, como disse aqui o meu colega, imagina assim que cena extremamente estranha, o crente sendo arrebatado, Senhor, espera um pouquinho que você levar meu cachorro. Então, eu não consigo, porque a luz da Bíblia, a Bíblia não me dá margem para isso. Por isso que o cristão, né, pastor Davi, ele não pode se prender a isso. Ele não pode ter uma fé de que o seu animal, o seu bichinho de estimação vai para o céu, porque realmente não vai. E tem uma outra coisa, como eu disse a você, a Bíblia é muito rica. A Bíblia é muito rica de metáfora, de alegoria. Por exemplo, se você vai pegar texto, por exemplo, acho que é Provérbios 26:11, em que o Salomão ele faz comparação do insensato com um cão. Ele faz uma comparação. Agora, isso não quer dizer que ele está falando do cachorro propriamente dito. Nós não podemos admitir desse ponto de vista. Você está entendendo? Seria a mesma coisa que eu dizer que ao morrer o pequeno leão, que é o cachorro da minha cunhada lá, que o meu filho quer adotar, eu dissesse para ele, não, filhinho, se o leão morrer, o leão vai para o céu. Que, aliás, é uma coisa que me veio agora à memória. Nós tínhamos uma outra cachorrinha lá, minha cunhada tinha uma outra cachorrinha que morreu atropelada. E você pergunta para o meu filho, Caleb, o que aconteceu com a Belinha? Ela foi atropelada e foi para o céu. Aí eu sentei com ele e falei, não, filho, a Belinha não foi para o céu, porque o céu é feito para os lavados e remidos no sangue de Jesus. Ele foi para o céu dos cachorrinhos. Tudo bem, mas aí que você vai... Bom, vamos deixar essa discussão para uma outra ocasião. Não, eu já quiser mencionando os filhos falando. Olha, o meu filho é muito esperto. Quando eu estiver ouvindo, mas o pastor Heber falou que tem o céu dos cachorrinhos, eu vou ter que me explicar com ele. Pois é. Vou chamar o intervalo e a gente volta junto. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, todas as noites, segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, cada dia com um tema diferente. E o tema de hoje é se a Bíblia dá margem para crermos que haverá animais no céu. Você participa respondendo a enquete, tanto pelo telefone quanto pelo site, 33375886 em São Paulo, ou vejamsó.com.br. A pergunta da enquete é a seguinte: depois do juízo final, né? Então, a pergunta é feita dessa forma para evitar a confusão com o reino milenar de Jesus. Então, depois do juízo final, haverá animais na Nova Jerusalém? Sim, não ou não sei. Quem votar estará concorrendo ao sorteio que eu vou fazer já, daqui a pouquinho, no kit da Jo Rezende. E a própria Jo Rezende vai apresentar para você o que é o kit dela. Vamos lá, Jo. Bem, Manassés Silva Oliveira, ele mora em Riachão do Jacuípe, na Bahia. Isaías 65:25 diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor.
Esse texto, pastor Elmer, não está dando margem para a gente dizer que tem bicho, inclusive a serpente, lá no céu? Então, esse texto ele é um texto de referência, mas não para dizer como está sendo a pergunta, né? Depois do juízo final. Depois do juízo final, haverá animais no céu? Então ele é uma referência, mas ele não dá base para responder essa pergunta, como sendo a pergunta depois do juízo final. Porque esse texto pode ser interpretado por reino milenar. Reino milenar. Então ele se encaixaria melhor, né, inclusive, né, na interpretação, falando sobre o reino milenar. Então é que quando Jesus voltar, ele vai reinar nesse planeta, nesta terra, e aí tem animais e tudo vai ter paz. Exatamente. O leão não vai mais ser carnívoro. Não, o reino de Cristo, aí essas características se encaixariam nesse reino de Cristo, junto com a igreja, nessa terra por 1000 anos, aonde o próprio comportamento dos animais serão diferentes. Até porque não haverá mais pecado. O Satanás estará aprisionado. Exato. Agora tem uma pergunta para o senhor, pastor Davi. O Pedro, aqui da capital paulista, pergunta, por que não? A dúvida é justamente porque a Bíblia não dá a resposta 100% clara. É possível, sim, talvez em condições que nossa mente não é capaz de entender ainda. Aliás, esse é só mais um dos segredos de Deus. Particularmente, creio que podem ser até os mesmos bichinhos que temos hoje em estimação, ou não. Não podemos confundir o fato de ter alma e espírito com livre-arbítrio. Anjos não têm livre-arbítrio. E quanto aos com problemas mentais? Não são como animais irracionais? Eu ia até fazer essa pergunta para o senhor, pastor Davi. Se a salvação exige racionalidade, as pessoas que não têm essa capacidade, porque nasceram com algum tipo de problema, estão condenadas ao inferno? Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. Pelo contrário. O que nós temos que entender aqui, Éder, e nós não podemos fugir do foco do tema, da discussão. Nós não podemos fugir do foco da discussão. A questão que se discute aqui é se os animais poderão entrar no reino do céu. Eu acho que eu não vou me ater a essa questão daquele que não tem capacidade de discernimento, da racionalidade, por exemplo, do doente mental, porque eu acho que não vem a discussão aqui. Eu até entendo que são casos isolados da Bíblia. São casos isolados. E não cabe a mim aqui afirmar que sim ou que não. Tá certo? Porque algum motivo existiu para que ele estivesse naquela condição. Tá certo? E também não estou afirmando aqui que eventualmente lá não possa existir. O que eu estou defendendo e afirmando é que os que aqui estão não poderão estar lá. Tá? Até porque a Bíblia, ela fala de uma forma muito clara daquilo que vai ser o reino de Deus, daquilo que é o próprio reino de Deus, a própria eternidade. Então seria aqui até demagogo da minha parte ficar batendo numa tecla que não justifica aqui a argumentação que eu quero defender. Fazer uma pergunta assim, bem assim, no Éden, Adão tinha a tarefa de cuidar do jardim. No céu nós teremos tarefas semelhantes? Eu acredito que sim, André. Eu não sei se, por exemplo, tarefa semelhante seria no entendimento de cuidar desses animais. Eu acredito que sim. Dependendo das atividades. Ela não vai ficar tocando arpinha na nuvem. Não, sim. Aliás, a Bíblia diz que nós vamos trabalhar. Pelo menos no reino milenar, nós vamos trabalhar. A igreja vai ter um papel fundamental. Entendeu? E eu discordo da pergunta do colega aí do Pedro, quando ele diz que eu não devo misturar alma com espírito. São distintas. Não, ele não deve misturar a alma com livre-arbítrio. Com livre-arbítrio, mas eu não estou falando. O livre-arbítrio está inserido na questão do espírito. A alma serve de emoção, precisa ser trabalhada, e quem restaura é a palavra. Tá certo? Quem restaura é a palavra. Nasce de novo. Sim, o espírito nasce de novo. Eu acho que o exemplo prático para definir isso aqui é o cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. A alma serve das emoções. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Tá certo? Há distinção de corpo, de alma e espírito. Entendi. O Edmilson de São Paulo, ele diz assim, para mim, para mim que não sou pré ou pós-milenista, vejo as profecias de Isaías 65 sendo cumpridas no estado eterno, onde Deus virá morar com o homem aqui na terra, ou numa terra renovada e em perfeita harmonia com a natureza. Eduardo Guimarães, de Feira de Santana, se os animais entrarem na arca, por que não entrarão no céu? Porque na arca foi um outro processo. Então. Mas eu falei.
Eles obedeceram. Sim, mas o homem não. Um outro processo. Ali os homens haviam sido condenados por desobediência a Deus. E Deus resolveu preservar o fruto da sua criação. Tá certo? Agora, como Deus é soberano, André. Ele deu autoridade suficiente a Noé para trazer esses animais. E de forma distinta, né? Um casal. Cada espécie representada pelo casal, para possibilitar a procriação. Sérgio Gomes Rosa, na capital paulista, com certeza haverá animais, só que serão animais perfeitos, sem a mancha do pecado, e portanto inofensivos, viu? Sim. A pulga, se tiver no céu, não vai passando. Mas logo pulga, você conhece lá, talvez não seja como pulga, vai. O irmão que citou aí que não é nem pré e nem pós-milenista, como eu sou pré-milenista, então, para mim, eu também, não que encaixaria o texto de Isaías, ele está falando sobre o texto de Isaías, mas para mim, eu não usaria o texto de Isaías, mas entenderia que, mesmo não havendo salvação para os animais, no céu haverá animais, até mesmo porque vários textos que foram falados aqui usou claramente a figura de animais no céu. Então que nós estamos que todos esses textos foram citados antes do juízo final. E a serpente também? Ou seja, nós vamos entrar novamente naquela questão de ter que vamos fazer uma lista. Né? Então eu vou querer saber da questão dos animais que habitam, por exemplo, mar. Ter que fazer uma vez que ele não existe mais. Ter que fazer uma lista sobre os animais. Aí nós vamos. Mas é lógico, vai ter um aquário gigante no céu, então é isso? Não sei. Então, eu vou começar a imaginar, já que nós estamos partindo da pressuposição, que o mar não existe. Na Nova Jerusalém, o mar não mas ele levantou a questão de que tem um novo rio, tem o rio da vida. Mas nem todo animal do mar pode ficar no rio. A baleia não pode. Sim, mas a Bíblia está usando a expressão rio, mas você não consegue definir isso do ponto de vista espiritual? É questão de interpretação, gente. A Jurema, que mora em Registro, na Grande São Paulo, crê que sim, porque os animais fazem parte da criação de Deus. O Ricardo Goel, de Pomerode, de Santa Catarina. A Bíblia não nos esclarece a respeito desse ponto, e tenho certeza que quando nos encontrarmos os dois no céu, saberemos e comentaremos a resposta. Concorde número, gênero e grau. É isso aí. Francisco de Assis Gurgel, de Marabá, no Pará. Eu acho que não haverá animais no céu e nem na Nova Jerusalém. Animais não têm alma, só vida do reino animal. E a Bíblia diz, carne e sangue não herdam no reino do céu. E não é comida e nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O mundo vindouro é uma surpresa misteriosa que nos aguarda. Elvis Franklin, de Socorro, no estado de Sergipe. Tenho certeza que haverá animais sim, a começar pelo próprio Jesus, já que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como também é chamado pelas Escrituras como o leão da tribo de Judá. Por fim, temos ainda uma descrição no livro de Apocalipse que menciona uma série de animais. Vejam só, eu ainda não sei qual é o papel deles no céu, vocês sabem? Mande um abraço para minha esposa, nós não perdemos seu programa. Então, a esposa do Elvis Franklin, ele não disse seu nome, viu, esposa do Elvis? Mas um ósculo santo para você e também para o Elvis, aí de Socorro, no estado de Sergipe. Você sabe... Porque os 4 seres viventes lá eles são descritos como animais, né? Então, e aí a pergunta também do Elvis, né? Ou seja, a necessidade deles estarem lá, o que eu penso é só uma questão de habitação. Né? Se nós estamos habitando em um novo céu, em uma nova terra, como é descrito lá, um ambiente diferente de tudo aquilo que temos e conhecemos, então é uma questão de habitação. Essa terra será habitada pelos salvos, principalmente, porque lá é o lugar dos salvos, a Nova Jerusalém, que desceu do céu, que é essa terra onde nós vamos viver a eternidade. E, além dos salvos, por uma questão de habitação dessa terra, também haverá animais que realmente fica difícil descrever qual é o animal, mas que principalmente o livro de Apocalipse usa bastante essa figura de vários animais, e na questão de Cristo, mesmo quando se fala lá o Cordeiro de Deus, aí nós temos que entender que é o Cristo mesmo, e não está usando a figura de um animal para representar. Já que estamos caminhando para o final do programa, pastor Davi, uma pergunta difícil. Se o senhor disse que até pode haver animais, não os daqui,
não os que viveram no mundo terreno, mas animais no céu. Tá bom. Esses animais celestes falam? É uma incógnita. Porque a serpente falou lá, não é? Sim, mas a serpente está aqui. Não, mas a de aqui ela não fala mais. Não, pelo menos não vai falar mesmo, né? Porque já está esmagada. Então, está esmagada, vai botar. Mas agora, o que nós entendemos por animais aqui, talvez não seja a manifestação daquilo que tem na eternidade. É a questão da interpretação. A Bíblia usa muita figura. Entendeu? Tratar o próprio Jesus como leão da tribo de Judá. E eu não posso, por exemplo, negar esse fato. Por exemplo, lá o cavaleiro, o Jesus montado num cavalo branco. Ora, mas o texto é expressivo, ele é certo. Um cavalo branco. Então, eu tenho essa imagem na minha mente. Tá certo? Agora, eu preciso entender se o que eu entendo por animal aqui, neste mundo, é aquilo que vai estar reservado na eternidade. Eu acho que é uma pergunta muito difícil de responder. O que eu continuo defendendo, e não muda a minha opinião, é que os daqui certamente não farão parte do reino celestial. Você está fazendo tanta gente chorar. Não estou fazendo nada. Inclusive, me perdoem aí os ambientalistas, aqueles que defendem os animais. E olha que eu gosto muito de animais. A minha mãe gosta. A minha mãe acho que tem 2 ou 3 cachorros lá. E teve uma época que a minha mãe, ela não podia ver um cachorrinho sofrendo na rua, que ela recolhia para dentro de casa. Hoje não, hoje ela está mais centrada, está mais tranquila. Mas acho que nós precisamos tratar isso aqui, é bom descontrair, mas eu acho que a gente precisa tratar isso aqui com responsabilidade. Até porque tem muita gente nos assistindo aí, isso aí pode criar uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Eu acho que é por isso que esse programa está aqui, vocês estão de parabéns por trazer tema dessa qualidade para a gente discutir. Pastor Narciso, de Cambuí, no sul de Minas. Passa a ver com todos. No céu não sei se haverá animais, porém creio que na nova terra haverá sim animais para embelezar a natureza, que com certeza será extremamente mais bela. Só não deverá ter serpente. Um abraço a todos. Esse é uma boa argumentação, né? Na questão de entender que realmente haverá os animais. Também concordo com o que o irmão disse aí. E a gente tem até que aproveitar esse momento que o Brasil está discutindo com as nações e já encerrou o documento, né, da Rio+20. Depois, aí, quando o documento for se tornar público, né, nós também, os brasileiros, pararmos para ler o documento e sabermos também meios para cobrar as nossas autoridades no sentido da sustentabilidade, né, no sentido da preservação do ambiente que nós vivemos. É até bom que se diga isso, a Bíblia é um manual de extrema sabedoria para se tratar com o nosso planeta, para se tratar sobre as coisas do nosso planeta, sobre a vida que nós temos que preservar aqui. Então, nós estamos discutindo aqui hoje sobre vida animal na eternidade, mas enquanto tivermos o tempo aqui na Terra, que nós saibamos tratar isso também, cuidar isso com responsabilidade. O Hans, ele mora na capital do Paraná, Curitiba, ele diz assim, existe a possibilidade. O texto de Romanos 8:19, né, até o versículo 21, originalmente, segundo a tradução de Lutero, diz que toda a criação tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Lutero teria traduzido assim para o alemão. Já a tradução em português diz toda a criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. Né? Então, se a natureza espera a manifestação, não é para desaparecer, vai ficar esperando para sumir. Né? Então, de certo, haverá. E aí é bom a gente tocar nesse assunto, porque esse texto de Romanos, ele é entendido até de alguma forma herética, ou seja, de algum distorcida, esse versículo, que tem alguns ensinos, algumas doutrinas que definem que a criação será redimida e inclui toda a criação, inclusive Lúcifer é criatura. O diabo é criatura e tem algumas doutrinas que ensinam que até o diabo será redimido também, que ele faz parte da criação. Então, ou seja, quando nós entendemos que esse texto de Paulo está dizendo sobre
a criação espera ser redimida, então nós temos também que saber os limites desse texto, né? Porque, por exemplo, a sentença que foi dada para o diabo já foi dada e não existe, biblicamente também falando, a possibilidade mesmo dele sendo uma criatura, dele ser redimido. Ah, mas peraí, essa heresia é muito besta, porque o texto é muito claro. Diz lá que a natureza geme, né? E a questão de interpretar, aguardando a manifestação. O diabo não geme, pelo contrário, ele urra. O Paulo está falando de maneira muito explícita na natureza mesmo. Sim. Como que a gente vai falar? A biosfera, a biodiversidade. Não tem nada a ver com seres espirituais. E, inclusive, quem define essa doutrina são pessoas que têm uma pregação muito ligadas à questão da preservação da natureza. É uma religião, na verdade, que se tem aqui no Brasil, que se defende muito essa questão da preservação da natureza, e se fala muito sobre isso. Então, eles pregam claramente nos seus cultos lá, nas suas programações, esse tipo de ensino que é uma distorção da palavra. Certamente. Quanto tempo eu tenho? Bom, o Cléo Dias de Brasília diz, se eles vão, eu não sei, eu vou. E confesso que não sou de conviver com animais, nem mesmo nessa vida. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer ao pastor Elmer Mendes, da Igreja de Avivamento Bíblico, e também ao pastor Davi Abacuque, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. O contato de ambos está no site vejamsol.com.br. Eles aceitam o convite para pregar, fazer palestra, etc., ou responder perguntas. É só endereçar a eles o seu questionamento, o seu convite, tá bom? Vamos ao resultado da enquete. Depois do juízo final, haverá animais na Nova Jerusalém? Quem é? 43% disseram que sim. Em segundo lugar ficou não sei. Olha só, 40%, quase metade, empate técnico, né? 43% disseram que sim, 40% disseram que não, e o restante, disseram que não sei, e o restante é que disseram que não. Há uma dúvida violentíssima sobre esse assunto. Vamos ver quem vai levar o kit Jô Rezende. O kit Jô Rezende vai para Itamaraty do Nascimento. Ele participou no dia 18 de junho e ganhou o kit. Ele mora em Canoas, no Rio Grande do Sul. Parabéns, viu? Para você que fica com a gente, que fica com a gente, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.